continuando. Pelo que eu tô vendo, a webcam não está permitindo que eu faça um vídeo completo. Eu queria fazer um vídeo assim, de 1 hora completo, mas o sistema aqui da webcam não está permitindo. Eu vou ter que repartir. Aí sabe-se lá Deus quantas sessões eu vou fazer de repartido, né, os vídeos. Enfim, né, vamos continuar. O importante é que a aula seja ministrada. Por enquanto ainda estamos no plano de aula. Então paramos aqui. Por fim, temos o hábito de utilizar o vadimeco em sala de aula e pedimos que os alunos tragam os seus para participarem da leitura dos artigos e assim assimilarem melhor os comentários e explicações feitas com relação à lei. Então esses são os materiais, certo? São os recursos didáticos a serem utilizados nessa aula. Aí aqui eu trouxe a questão do conteúdo programático, certo? Tá tudo que vai ser ministrado na aula, tá aqui na parte do conteúdo programático. Temos também a avaliação. Com relação à avaliação, o que foi dito no plano de aula. No caso em questão, estamos diante de uma banca avaliadora composta de professores, portanto não temos como aplicar uma avaliação. E assim o que podemos fazer será estabelecer debate com a banca, deixando espaço para os possíveis questionamentos, sugestões e críticas que possam contribuir para o aprimoramento do nosso trabalho. Porém, se por um acaso viermos a conquistar a vaga de professor substituto da disciplina hora trabalhada, vamos aplicar 3 avaliações a cada período letivo para os alunos, além da possibilidade de trabalhos para serem feitos em casa ou em sala de aula, para auxiliarem nas notas dos alunos. As provas poderão serem feitas nas modalidades objetivas e subjetivas. No primeiro caso, sem consulta, e no segundo caso, podendo haver consulta à lei seca. Por fim, observaremos as regras dessa instituição de ensino superior para adequarmos a nossa maneira de avaliar os alunos de acordo com o padrão utilizado pela UEPB Campus 3, no Departamento de Direito. Agora vamos para as referências. Nas referências trouxemos... Olha, adotamos esse autor aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Trouxemos o autor que eu trago nas referências. Eu trouxe 4 autores na referência. Trouxemos 4 autores na referência, mas Gladson Mameli, volume 3, certo? Volume 3 aqui, ó. Tá vendo? Tem um 3 aqui, tá vendo? Título. Título de crédito. Ok? Então é esse o volume, títulos de crédito. Esse é o livro adotado, o autor que eu adoto para a aula de hoje. O pensamento que eu estou utilizando, os conceitos que eu estou utilizando é fundamentado em Gladson Mameli. Só que eu também trouxe, o aluno pode ficar à vontade, certo? Para adquirir qualquer outra obra de direito empresarial. Por exemplo, Marcelo Bertoldi e Márcia Carla Pereira Ribeiro, que traz uma determinada obra. Fábio Lhoa Coelho, Rubens Requião, são outros autores que também são muito bons e estão aqui nas referências. E também pode adotar uma outra obra, certo? Qualquer outra obra que não esteja aqui, que seja que ele tenha seja mais familiarizado, né? A pessoa tem mais costume de estudar por outra obra de direito empresarial para esse assunto. Então, pode utilizar. Mas o importante é que você tenha uma doutrina, ok? Porque só a lei não é o suficiente. Tem que estudar. Para estudar direito empresarial, você precisa da lei e da doutrina. Então, essas são as referências. E assim terminamos nosso plano de aula. Agora vamos iniciar. Certo? Já apresentei a proposta do plano da aula de hoje. Agora vamos iniciar a aula em si. Ok? Teoria geral dos títulos de crédito. Teoria geral dos títulos de crédito. Conceito de títulos de crédito. O conceito de título de crédito, trazido aqui por Cesário Vivante, tendo o seguinte conceito: documento necessário para o exercício do direito
literal e autônomo nele mencionado. Mas como é que poderemos trazer um conceito nosso, certo? De títulos de crédito. O título de crédito, ele é um documento negociável, no qual vai existir figuras e elementos que vai gerar uma obrigação a qual deverá ser solvida. Estamos planejando esse conceito. Você mesmo pode fazer o seu conceito. A gente deve se basear, certo, no conceito dos autores, mas nós mesmos podemos criar o nosso conceito, claro, com fundamento na lei e com fundamento na doutrina. Então, você pode dizer, repetindo, que é um documento, são documentos negociáveis, certo? Que vai gerar figuras, certo? Figuras e elementos, figuras representativas e elementos, os quais irão gerar uma obrigação a qual deverá ser quitada, certo? Então, um documento negociável é um documento negociável, okay? Os títulos de crédito. Então, desse conceito de títulos de crédito, desse do Cesário Vivantes, desse nosso que acabamos de falar, podemos dizer o seguinte, que há dois atributos, há dois atributos no título de crédito, nos títulos de crédito. Primeiro, a negociabilidade. Ele vai ser facilmente negociável. E a executividade. Ele nasce para ser executado. Então, a cobrança judicial do título de crédito, ela é ampla e permitida. Ele nasce para isso, o título de crédito. Um dos fatores é esse. Só um instante, deixa eu ver se eu consigo acender essa luz aqui. Agora deu uma melhorada, eu acendi a lanterna do meu celular e ficou mais claro, porque eu estou gravando à noite, já passa das 10 horas da noite e eu tava muito no escuro, né? Como eu tenho um recurso agora do meu celular, então eu cliquei aqui, apertei aqui na lanterna e ficou mais claro, fica melhor pra gente. Então, continuando a aula, para não atrapalhar a nossa aula, certo? Os princípios. Outra coisa. Os títulos de créditos, eles são regidos por princípios. Da mesma forma que existem princípios básicos que regem o direito empresarial, especificamente os títulos de créditos, certo? Os títulos de créditos, eles também são regidos por princípios específicos. E que princípios específicos seriam esses? Que princípios específicos seriam esses? Os princípios são... Aí vamos escrever na lousa, certo? E o que eles representam? Primeiro, cargolaridade.
o primeiro princípio é a cartularidade. Vamos anotar aqui. Cartularidade. A cartularidade está ligada ao quê? A cartularidade está ligada a possibilidade de preencher os requisitos. Para que um documento seja considerado um título de crédito, ele deve preencher requisitos. Uma vez preenchidos os requisitos, aí sim ele pode ser considerado um título de crédito, certo? Um título de crédito, ok? E outro requisito é a titularidade, ok? A titularidade. Então, o que quer dizer a titularidade? A titularidade, ele só existe o título de crédito, só existe um título de crédito aquilo que está escrito nele. O que está escrito é considerado, pode ser considerado como o que tiver escrito pode ser considerado parte do título de crédito. O que não está escrito no título de crédito não faz parte do direito empresarial, não faz parte das normas do direito empresarial, não vai reger o direito empresarial, ok? Então ele tem que ser o título de crédito tem que ser expresso, grave isso, deve ser escrito. Somente o que é considerado o que está lá escrito nele. Autonomia é outra característica dos títulos de crédito. Autonomia. E eu estou colocando aqui na lousa. Faz conta que eu estou colocando aqui. Como não temos um quadro aqui, né? Quem sabe qualquer dia desse eu vou comprar uma lousa para botar uma lousa aqui para poder ficar explicando para vocês. Mas como não, eu tô improvisando, né? Estou escrevendo aqui no papel. Autonomia, declaração do próprio devedor, ok? Declaração tem que ter, é uma declaração de vontade do próprio devedor. Uma pessoa, por livre e espontânea vontade, resolve negociar com uma outra pessoa e por livre e espontânea vontade ele se torna devedor de uma obrigação. Então é uma declaração do próprio devedor, dizendo que vai solver aquela dívida. Independência. Essa independência está relacionada ao quê? A independência ela está intrinsecamente ligada aos requisitos, ok? Então ele autodetermina-se pelos seus requisitos. Ele não precisa de outras questões, certo? Ele não precisa de outros fatores, de fatores estranhos ao título de crédito para ele se justificar. Os seus próprios requisitos já o justificam, já o tornam um título de crédito. Então ele se autodetermina-se pelos seus requisitos. Então esse é o princípio da independência. E temos ainda o princípio da abstração. O princípio da abstração diz que a ausência de causa para emissão. A ausência de causa para emissão. Não precisa existir uma causa para você emitir um título de crédito. Olha, eu estou emitindo esse título de crédito aqui, mas eu vou justificar através de um outro contrato porque eu estou emitindo esse título de crédito. Há uma abstração. Ele não precisa, é a ausência de causa para a emissão. Não precisa ter uma causa que fundamente a sua emissão. A exceção, alguns títulos são causais, ok? Não são abstratos, são causais. Como é o caso, por exemplo, do título de crédito imobiliário. No título de crédito imobiliário, ele nasce através de um contrato de financiamento imobiliário. Então ele nasce com uma finalidade específica, certo? Aliás, com uma finalidade específica não, todos têm finalidade específica, mas ele nasce com uma causa. Então ele só existe por causa
ele só existe por causa do contrato imobiliário. Então ele não é abstrato, nesse caso ele é causal. E muito embora a exceção pode ser relativizado esse princípio da abstração, mas de regra ele é válido. Observação: todos os princípios podem ser relativizados. Nós citamos o caso desse último da abstração, mas você vai perceber que ele pode ser relativizado em todos os princípios. Em todas as situações ele pode ser relativizado. Ok? Então, o que temos? Temos cartularidade, temos literalidade, temos autonomia, temos independência e temos abstração. Aí, ó, eu coloquei aqui na lousa, faz de conta que aqui é a lousa, né? Ó minha lousa aqui. Deixa eu ver se ficou bom. Cartularidade, literalidade, autonomia e independência. Aí o que percebemos através disso aqui? Agora tá tanta luz que não dá nem pra enxergar. Deixa eu ver se eu tirar isso aqui, fica melhor. Tá vendo, ó? Aí, se você perceber, esse princípio vai formar um processo mnemônico. O processo mnemônico é clá, ia. Aí você lembra o C de cartularidade, o L de literalidade, o primeiro A de autonomia, o I de independência e o outro A de abstração, certo? Forma o processo mnemônico clá, ia. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de estudar o processo. Claro que o processo mnemônico ele não vai substituir o seu aprendizado, mas o processo mnemônico ele te ajuda a memorizar, porque no momento de uma prova você está respondendo uma questão objetiva. Aí a questão objetiva vai trazer lá quais os princípios quais os principais princípios da teoria geral do título de crédito. Aí você, meu Deus, eu já estudei isso, mas aí você vai um gatilho de memória. O processo mnemônico é um gatilho de memória. Aí você lembra, você não se lembra dos princípios, mas você lembra do processo mnemônico, assim, clá, ia. Aí você vai, tô lembrada, cartularidade, literalidade, autonomia, independência, abstração. Ok? Então é assim que nós devemos estudar. Tudo que facilitar a nossa aprendizagem é válido, né? É meio bobinho, mas é válido para a nossa aprendizagem. Então vamos passar para o próximo ponto. Princípio, espécies principais. Aqui vamos trazer conceitos, certo? Conceito. Os principais títulos de créditos. Quais são os principais títulos de crédito? Os principais títulos de crédito são letra de câmbio, nota promissória, letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata. Só que na aula de hoje nós fizemos um recorte específico para a letra de câmbio, porque nós vamos dar a teoria geral do título de crédito, vou conceituar o cheque, vou conceituar a duplicata, inclusive a nota promissória. A nota promissória não é nem para ser abordado, né, nessa aula, né? Não está no título não, do tema da aula de hoje não, mas eu vou trazer o conceito também de nota promissória e de letra de câmbio, certo? Então essa nota promissória, letra de câmbio, cheque e duplicata são as quatro espécies mais utilizadas dentro da teoria geral do título de crédito. Para essa aula de hoje são 3 que devem ser abordadas. Como sugestão de tema, a sugestão de tema traz para
falar sobre isso. Nós fizemos um recorte específico, mas nós precisamos trazer esse recorte específico por quê? Porque seria inviável para o tempo que temos nessa aula dar todas as espécies de maneira detalhada. Então, para não ficarmos na superficialidade, preferimos nos aprofundar, conhecimento mais a estrito senso, ok? De uma das espécies. Vamos trazer o conceito de todo e vamos especificar na letra de câmbio. Ok? Então, primeiro vamos para os conceitos. Espécies de... Então, letra de câmbio. O que é letra de câmbio? É uma ordem de pagamento que o sacador dá ao sacado em benefício próprio ou de terceiro. Guarde bem esse conceito, porque eu vou reprisar ele, vou colocar na lousa, vou falar muito desse conceito de letra de câmbio. Ordem de pagamento que o sacador dá ao sacado em benefício próprio ou de terceiro. Ok? Nota promissória. A nota promissória é uma promessa, apesar de que não é objeto da aula de hoje, ok? Promessa incondicional de pagar a quantia determinada dada pelo emitente do título a terceiro. E a duplicata? O que é a duplicata? Ordem de pagamento dada pelo vendedor de determinada mercadoria ou pelo prestador de um serviço, sacador, a terceiro. O cheque é uma ordem incondicional de pagar à vista quantia determinada. Então, são conceitos básicos. Okay? São conceitos básicos de título de crédito. Aliás, de espécies de títulos de crédito. Com conceitos básicos. Trouxemos esse conceito de duplicata e de cheque que vem como sugestão para essa aula de hoje. Só que no nosso recorte, no recorte que fizemos para essa aula, vamos adentrar na letra de câmbio. Vamos mergulhar mais profundamente na letra de câmbio. Por tabela, iremos ver algo sobre duplicata e sobre cheque, mencionar em algum momento algo sobre duplicata e sobre cheque, mas o nosso enfoque, o nosso recorte que apostamos nessa aula de hoje é na letra de câmbio. Ok? Então, passar o slide aqui. Outra coisa, vamos nos acostumar com expressões que é muito comum na teoria geral dos títulos de crédito. Todo mundo que estuda a teoria geral dos títulos de crédito precisa saber disso. Precisa saber disso. Sabe o que eu estou falando? Dessas expressões. Ao portador. Quando é ao portador, o que é que significa? Ah, aquele título de crédito é ao portador. O que isso quer dizer? Não revela o nome do beneficiário. Há uma presunção de titularidade do portador. Aquele que detém a posse, certo? A simples posse, o documento, ele presume-se o beneficiário. Nominativos emitidos por pessoa determinada e transfere-se por endosso em preto. Endosso em preto que é aquele que identifica o endossatário, o beneficiário. Okay? Os nominativos emitidos por pessoa determinada transfere-se por endosso em preto. Endosso em preto é aquele que identifica o endossatário, o beneficiário. Então, nominativo é aquele emitido por pessoa determinada e transfere-se por endosso em preto. Endosso em preto é aquele que identifica o endossatário, o beneficiário. Então, nominativo é aquele que identifica o beneficiário. Ao portador, não identifica o beneficiário. O em branco tem o mesmo efeito do portador, não identifica o beneficiário. E o nominativo identifica. E ele vai gerar, por exemplo, o endosso em preto, que é aquele que identifica o beneficiário.
e identifica, no caso do endosso, identifica o endossatário. Outra expressão que é muito corriqueira, muito comum na teoria geral dos títulos de crédito: a ordem. O que quer dizer a ordem? Quer dizer que é passível de transferência. E não a ordem, não passível de transferência. Não passível de transferência, isso em nome de direito empresarial, a gente fala endosso. Não fale transferência, fale endosso. Passível de endosso. E não, vocês vão perceber que durante a aula eu não vou falar transferência. Não vamos falar transferência. Vamos falar endosso. Toda vez que eu falar passível de endosso, quando eu falar a ordem, entenda-se passível de endosso. E quando eu falar endosso, entenda-se passível de transferência. Quando eu falar não a ordem, é porque ele não é passível de endosso. E quando eu falar que não é passível de endosso, entenda-se, não é passível de transferência. Então vocês estão entendendo essas nomenclaturas. É bom que vocês compreendam essa nomenclatura para nos aprofundarmos na teoria geral do título de crédito. Outros atos cambiais que são muito necessários. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, só um instante. A minha garganta chega a estar um pouco assim, já rasgando, porque já é a terceira aula seguida que eu dou hoje. Estou repetindo essa mesma aula desde de tarde. Já é a terceira vez seguida, então a minha garganta já está meio que arranhando, né? E amanhã tem mais, né? Porque amanhã é o dia. Amanhã é o dia D, né? O dia do vamos ver. Enfim, aceite. O aceite, um dos atos cambiais é o aceite. O que é o aceite? O aceite, vou até anotar na lousa, porque isso aqui é importantíssimo, ok? Aceite é o que confirma, é o ato cambial que confirma o pagamento, a obrigação, a ordem de pagamento. O aceitante se torna coobrigado e ele confirma a ordem de pagamento. Certo? E o endosso? O que é o endosso? O endosso já vimos. É a transferência do título de crédito. E o aval? O aval garante o título de crédito. O protesto? O protesto torna pública uma situação de insolvência, de inadimplência, de dívida do devedor. E o vencimento é o momento em que a obrigação é exigível. E o pagamento, o que é o pagamento? O pagamento ele é a extinção de uma obrigação, ok? De uma obrigação. Pode ser ordinário o pagamento, quando ele é pago na data avançada, na data do vencimento, ou ele pode ser antecipado, extraordinário. É comum acontecer o pagamento extraordinário em duas situações: em caso de falência ou quando o beneficiário não consegue obter o aceite. Quando ele não consegue obter o aceite, o beneficiário não consegue obter o aceite, ou em caso de falência do devedor. Então, a princípio, o pagamento ele é ordinário, ele tem que ser recebido na data aprazada, mas pode acontecer essas situações de extraordinário. Então, vamos aqui para a lousa. Mais uma vez eu coloquei aqui na lousa: aceite, endosso, aval, protesto, pagamento. Gravem essas palavras, porque o aceite confirma a ordem de pagamento, o endosso transfere o título de crédito, o aval garante o título de crédito, o pagamento extingue uma obrigação
o pagamento, e o protesto torna publica uma situação de insolvência. Então, o aceite confirma, o endosso transfere, o aval garante, o protesto publica e o pagamento extingue. Vamos lembrar desses verbos, certo? Lembrando desses verbos, vamos lembrar a finalidade de cada um desses. Aqui, ó. Isso aqui é isso que eu coloco na lousa é uma forma de fazer o quê? É uma forma de fazer mapa mental, para a gente memorizar e aprender o assunto. Então aqui, ó, o aceite confirma, o endosso transfere, o aval garante, o protesto publica e o pagamento extingue. Ok? Agora vamos para o conceito. O conceito, eu gosto de Gladson Mamede, porque quando ele escreve ele é bem exagerado, ele se debruça no conceito, ele bota conceitos enormes. Eu, quando estou escrevendo, eu gosto de conceituar as coisas também. Quando eu estou falando, eu sou bem objetiva, né? Eu resumo muito. Mas quando eu estou escrevendo, eu adoro ser bem detalhista. Eu escrevo detalhe dos detalhes. Então, por isso que eu me identifico com esse autor. Desde a época da graduação, que por causa do professor, eu adotei esse autor. E até hoje, né, nas aulas, quando eu sugiro aos meus alunos, eu sugiro Gladson Mamede, porque ele é um autor que traz você... Num conceito, você pode extrair todos os elementos principais da letra de câmbio. Então, vamos aqui. Vamos navegar nesse conceito de letra de câmbio trazido por Gladson Mamede. O conceito de Gladson Mamede, ele vai dizer o seguinte: a letra de câmbio é um instrumento de declaração unilateral, enunciado em tempo e lugar certos. Então, a gente já pode extrair o primeiro elemento, declaração unilateral. Então, coloca na lousa declaração unilateral. Enunciado em tempo e lugar certos, ele afirmados, por meio da qual certa pessoa chamada sacador, aí você bota aqui, ó, sacador, certo? Quem é o sacador? Nesse caso, vou botar aqui para facilitar o entendimento. É o emitente, ok? Para não confundir, o emitente, sacador, declara que uma pessoa chamada sacado, então, sacado, vamos botar aqui, sacado, quem é o sacado? É o devedor. Pagará pura e simplesmente a certa pessoa chamada tomador. Então, tem uma outra pessoa chamada tomador, que é o beneficiário. Uma quantia certa no local e data. Ele diz, então, que tem que ter local e data. Ou prazo, especificados ou não. O título considera-se emitido quando o sacador nele apõe sua assinatura, completando assim o ato lateral, e diz ainda que tem que haver uma assinatura, certo, do sacador. Então, só com esse conceito de Gladson Mamede já podemos extrair mais na frente, certo? Mais na frente, mas passando nos próximos slides, vamos trazer os requisitos. Vamos falar dos requisitos, certo? Os requisitos da letra de câmbio. Quais são os requisitos da letra de câmbio? Certo? Ok. Eu falo muito certo. Vou tentar evitar. Eu falo muito ok, certo, ok. Então eu vou tirar essas palavras do meu vocabulário, mas me desculpem aí o excesso de ok e de certo. É um vício, né? Enfim, então extraímos declaração lateral, são requisitos. Olha, esses requisitos que tiramos aqui do simples conceito trazido por Gladson Mamede: declaração lateral, sacador, sacado, tomador, local e data, assinatura, são requisitos, certo? São os principais requisitos trazidos na letra de câmbio. Para que seja. Lembra que no início, quando falamos ali de princípio, falamos que tem que atender a requisitos, as letras de câmbio. Cada uma das letras de câmbio tem os seus requisitos. Cada um dos títulos de crédito
tem o seu requisito, na letra de câmbio não é diferente, tem também. Então, vamos passar para o próximo ponto. Antes de falar dos requisitos, vamos falar de letra de câmbio no Brasil. Como até agora vocês podem pensar, tudo bem, Luana, eu entendo, estou entendendo até agora, certo? A doutrina, você está trazendo a doutrina, trouxe conceitos, trouxe princípios, mas não existe uma lei não para poder reger essa letra de câmbio. Existe. Se você pensou assim, você pensou muito bem, ok? Por quê? Porque existe uma lei específica, minha gente, para a letra de câmbio. A lei uniforme traz no decreto 57.663/66, certo? 57.663/66 traz uma padronização para a letra de câmbio, que inclusive serve também para nota promissória. Mas nota promissória não é objeto da nossa aula. Então, estamos enfocando aqui em letra de câmbio. Então, o Código Civil de 2002, ele também vai regular a letra de câmbio, os títulos de crédito em geral, sendo que ele vai ser supletivo. O que quer dizer supletivo? Quando não for permitido, quando não existir algo específico na lei especial, okay, na lei específica, melhor dizendo, na lei específica, nós vamos utilizar o Código Civil. Okay? Então ele é supletivo, ele complementa a lei. Aonde a lei ela não trata ali com detalhe, o Código Civil vai valer. Só que se o Código Civil disser algo e a lei especial, a lei específica, trazer de uma forma diversa, o que vai valer é a lei específica. Por fim, a letra de câmbio, ela é comum. A letra de câmbio, ela é comum em situações, em operações de crédito entre financiadoras e comerciantes, certo? Entre financiadoras e comerciantes. Em operações mercantis a prazo, utiliza-se mais a duplicata. Em operações mercantis, utiliza a duplicata. Quando for transações entre financiadoras e comerciantes que não seja a prazo, utiliza-se a letra de câmbio. Agora, quando é uma transação entre financiadoras e comerciantes a prazo, aí utiliza-se mais a duplicata. Na prática, falando na nossa linguagem, na nossa linguagem cotidiana, nós consumidores, meros consumidores, não estamos familiarizados com a letra de câmbio nem com uma duplicata. Mais comum para a gente é o cheque, porque nós consumidores é comum, ou você já utilizou o cheque, ou você já recebeu algum cheque. É comum. Com o tempo pode acabar caindo em desuso, mas ele ainda é comum entre os consumidores. Então, nós conhecemos o universo do cheque. Mas a duplicata é mais para comerciantes, certo? Financiadoras, comerciantes que trabalham com a letra de câmbio e com a duplicata. Agora sim, vamos adentrar aos requisitos. Ok? Vamos adentrar aos requisitos da letra de câmbio. O primeiro requisito da letra de câmbio. Primeiro requisito: a denominação da letra de câmbio. Parece lógico, né? Se você vai fazer uma letra de... Como é que você vai identificar? Porque senão você pode confundir. Como é que eu vou saber se é uma letra de câmbio, se é uma duplicata? Eu sei que tem as suas particularidades, tem algumas diferenciações.
Mas se você não botar uma nota, como eu vou saber se é uma letra de câmbio, se é uma nota promissória, se é uma duplicata? Eu preciso colocar o nome para eu não confundir. Então tem que ter, certo, a nomenclatura de letra de câmbio. Segundo requisito, a quantia que deve ser paga. Você tem que mencionar. Por que você tem que mencionar a quantia que deve ser paga? E outra coisa, você tem que mencionar em dinheiro, viu? Você não vai colocar aí outra espécie de forma de pagamento, seja lá qual for, porque você tem que colocar através da moeda corrente. Se você estiver transacionando para o exterior, você pode botar a moeda estrangeira. É possível. Outra coisa, se você houve um erro ao fazer uma letra de câmbio, aí a pessoa colocou um valor em numérico, certo? E por extenso botou um nome diferente que diverge da quantia estabelecida. Por exemplo, colocou em letra, aliás, em número, colocou 1000 e em extenso colocou 1500. Então, o que vai valer é o que está por extenso, ok? Terceiro requisito, são 7 requisitos. Terceiro requisito, o nome de quem deve pagar. O nome de quem deve pagar. É necessário que haja e quem deve pagar, ou seja, o nome do sacado, que é o devedor. Então, o sacador, ele vai indicar o nome de um sacado. Algumas vezes ele não vai aceitar, o sacado não vai aceitar. Nesse caso aí, quando o sacado não aceita, quem é que vai se responsabilizar? O próprio sacador. Então, o próprio sacador pode se tornar na figura do sacado. Ele pode até se tornar o beneficiário, ele pode emitir uma ordem de pagamento para ele mesmo, pode acontecer, ok? Mas, enfim, tem que trazer a figura do sacado. Aí aqui é importante, quando há a figura do sacado, há o aceite, se o sacado aceitou. E quando o sacado é o próprio sacador, não vai existir aceite. Então é possível que uma letra de câmbio não exista aceite. De regra é necessário que exista o aceite, tem que haver a figura de um sacador. Mas quando o sacador for o próprio sacado, aliás, o sacado for o próprio sacador, não vai precisar a palavra ali de aceite, porque se ele está ordenando para que ele mesmo pague, não precisa do aceite. Ele mesmo vai ser o devedor, ele mesmo vai quitar a dívida. E o beneficiário tem como opor aquele título no momento que for devido para ele receber. O quarto requisito, o nome da pessoa a quem deve ser paga o tomador beneficiário. Tomador beneficiário. Então você tem que estabelecer quem é o beneficiário. Como eu disse agora há pouco, o beneficiário pode ser o próprio sacador. Ele pode emitir uma ordem de pagamento para ele mesmo. Qual o sentido disso? Dentro do direito empresarial tem um sentido sim. Nas regras de comercialização, algumas vezes eles precisam transacionar dessa forma, receber um pagamento dessa forma. Então, eles podem fazer isso. Quinto requisito, data e o lugar onde a letra é sacada. É necessário que exista a data e o lugar. Ok? A data, por quê? Porque, vamos perceber, a data é fundamental, minha gente. Porque, por exemplo, na letra de câmbio, para a gente saber se é a termo de vista, ou a prazo, ou se ela é a prazo estabelecido, conta-se de quê? Da data da emissão. Conta-se um ano, por exemplo, a certo termo de vista, conta-se um ano
a partir da data da emissão. Então esse ano eu vou contar de quê? Vou contar da data da emissão. Então como é que eu vou contar se eu não tenho a data? O prazo. Como é que eu vou contar o prazo de 12 meses de um ano? Então é necessário que eu coloque a data. Ok? É um requisito. Da mesma forma o lugar. Hoje eu posso estar no Brasil, amanhã eu posso estar no exterior com a minha empresa, certo? Eu trabalhando para uma determinada empresa, eu posso estar no exterior transacionando esse título. E para eu saber de onde eu emiti esse título, para saber se vai ser regido pela lei aqui no Brasil, então é necessário que eu coloque o lugar, certo? O sexto requisito, sexto e penúltimo, a assinatura do sacador. Claro, porque é imprescindível a assinatura do sacador. De quem foi a ideia de emitir esse título de crédito? Foi do sacador. Então, é aquela história. Se ninguém se responsabilizar, a pessoa que foi julgada como sacado, que foi indicado como sacado, ele diz: não, eu não vou aceito não, eu não me responsabilizo por esse pagamento. Então volta-se para o sacador, ok? O sacador se torna o sacado. Algumas vezes ele mesmo já pode se autodeclarar o sacado, e outras vezes ele vai se tornar o sacado em virtude do sacado que ele indicou ter se negado ao aceite. E aí, quando acontece isso, ele toma que o filho é teu. Não é? Ou seja, a responsabilidade é de quem emite o título a partir do momento que o sacado não dá o aceite. Okay? Então, por isso que é importante que ele coloque lá a sua assinatura, para a gente saber a quem iremos acionar se vier a chegar o dia da obrigação ser extinta, ser quitada, e a pessoa, o aceitante, o sacado não tiver dado o seu aceito. Então se torna o sacador. Então é importante que tenha a assinatura do sacador. E o sétimo requisito é a época do pagamento. Porque o sétimo e último requisito. Porque é importante a época do pagamento. A época do pagamento, ela é importante pelo seguinte fato. Porque quando sabemos da época do pagamento, certo? Vamos ter uma noção de como se encontrava o sacador naquela época. Por exemplo, no caso de falência. Quando ele for contar lá na petição de, vamos dizer, uma recuperação judicial. Olha, na data tal. Então, nós vamos saber em que situação se encontrava o sacador na época que ele emitiu aquele título. Se ele tinha condições naquela época de arcar com aquele pagamento. Então é por isso que é importante, certo? A época do pagamento. E aqui trouxemos a imagem de uma letra de câmbio. Olha aqui, ó. A imagem de uma letra de câmbio. Os principais requisitos: ordem de pagamento de quantia determinada, nome do sacado devedor, data e local do saque, o nome, expressão, letra de câmbio, cláusula e letra de câmbio. Isso aqui eu aceito, que pode existir ou não. Já falamos que as situações que pode existir o aceite, situação que não pode existir. Mais na frente vamos detalhar mais esse tipo de situação. Em que situação não vai existir o aceite, em que situação vai existir, tem que existir o aceite de todo jeito, em que situação é possível que não aconteça um aceite, e quem garante o pagamento em caso de quando não há o aceite é o sacador. Então os sujeitos da letra de câmbio, resumindo, essa é uma letra de câmbio, ok? Aqui coloca a quantia, certo? Aqui coloca em número, aqui coloca por extenso, ok? E esses são os principais elementos. Aí os sujeitos são sacado, sacador e beneficiário. Agora vamos entrar em endosso.
Endosso. Endosso está no artigo 11 da Lei Uniforme. Certo? Artigo 11 da lei, começa pelo artigo 11 da Lei Uniforme. Então vamos à lei. O artigo 11 da Lei Uniforme vai dizer o seguinte: toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula ordem, é transmissível por via endosso. Então, toda letra de câmbio, ela é transmissível por via de endosso. Mais embaixo, aqui ainda no mesmo artigo, vai dizer o seguinte: quando o sacador tiver inserido na letra as palavras não a ordem ou uma expressão equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de uma seção ordinária de crédito. Então, é possível ser estabelecida numa letra de câmbio uma cláusula não a ordem? É possível? É possível, certo? Só que nessa situação, ainda assim, ela vai ser transferível através de uma seção de crédito. Vai ter efeitos de uma seção ordinária de créditos. Ok? Deixa eu ver o que mais. O artigo 890 do Código Civil vai dizer o seguinte: considera-se não escrita no título de crédito a cláusula proibitiva de endosso. Só que, como está contradizendo o que diz, o artigo 11 permite, certo? Como o artigo 11 permite essa cláusula de não a ordem, no caso de não endosso, não passível de endosso, então o que prevalece é o que? O que, minha gente? Já estudamos isso. É a lei específica. No caso, prevalece o que está no artigo 11 da Lei Uniforme. Então, esse artigo aqui, ele não está se sobrepondo. Quem se sobrepõe é a lei específica. Até o artigo 903 vai confirmar isso, porque o artigo 903 vai dizer: salvo disposição diversa em lei especial, rege-se os títulos de crédito pelo disposto neste artigo. Então, salvo disposto em lei. Então, o que a lei diz é que é possível, sim, em determinadas situações, escrever as palavras não a ordem, certo? Não ser passível o endosso. Sobre essa questão, nós podemos dizer o seguinte. Trazemos aqui uma questão de prova. Essa prova foi do TRF da segunda região. Prova para juiz federal. Que é isso, prova para juiz federal substituto. E disse o seguinte na questão: considere as proposições e ao final marque a opção correta. Inciso alternativa 1. É viável o aval parcial aposto em cheque. Tá certo ou tá errado? Tá pedindo aqui assinalar a correta. Então, por que está correto? Porque o artigo 29 da Lei 7.357 da Lei do Cheque, ok, vai possibilitar que esse artigo, aliás, vai dizer que é viável o aval parcial aposto em cheque.
O 2 vai dizer o seguinte: o Código Civil veda expressamente o aval parcial. Tá correto? Tá. Porque o Código Civil ele diz isso. Deixa eu ver, eu tô com o código aqui aberto. Tô. Ele diz no artigo, veja aí qual é o artigo que diz. No artigo 897, parágrafo único. º 897, parágrafo único. É vedado o aval parcial. É vedado o aval parcial. Então, o Código Civil, cuidado, olha, minha gente, cuidado com essas. Eu tive dificuldade com alguns alunos quando eu expliquei isso numa determinada instituição, porque os alunos, não é, uma aluna especificamente falando, ela disse assim, eu disse assim, é viável o aval parcial em cheque. Aí ela viu na lei do cheque, né, que era viável, e ela entendeu viável como o que não era possível, que não é possível. Então, quando fez uma confusão, aí os outros alunos também foram por esse mesmo sentido e acabaram confundindo totalmente a questão. A questão, se você aprende o que está na lei, a questão se torna simples. É uma questão de você aprender e saber aplicar. Viável quer dizer que é possível, certo? E quando fala que o Código Civil veda, é porque proíbe, certo? Vedar não é possível. E viável é possível. Então vocês não vão fazer confusão, certo? Não vão confundir. Não vão aprender. Vocês, o mais difícil eles fizeram, né? Eles conseguiram entender a questão da lei, mas na hora de aplicar, por causa de uma palavra, eles estavam errando por uma besteira. Aí passaram quase que uma aula toda falando dessa questão. Mas é isso mesmo, a gente só aprende assim com a prática do exercício, né? Então, cuidado, que muita gente boa, muita gente que estuda pode cair nessa pegadinha de concurso, certo? A pessoa botou viável e a pessoa entendeu no sentido de que não é possível, mas na verdade viável está no sentido de que é possível. Aliás, é o único sentido que tem viável. Seria, se não fosse possível, seria inviável, certo? Seria inviável o aval parcial posto em cheque. Mas aqui disse é viável o aval parcial posto em cheque, então tá certo. Da mesma forma, o Código Civil veda expressamente o aval parcial. Nós já mostramos que veda sim, tá correto esse item. O item 3 diz: é viável o aval parcial aposto em nota promissória. É viável? O artigo 30, vejamos o que diz o artigo 30 da Lei Uniforme. O artigo 30 diz: o pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte garantido por aval. No todo ou em parte garantido por aval. Então, isso está no artigo 30 da Lei Uniforme. Então, é permitido. No todo ou em parte. Certo? Diz: é viável o aval parcial aposto em nota promissória. Então, está certo também. Esse item 3. E o item 4, a cláusula proibitiva do endosso aposto em nota promissória não impede a transferência da transferência do crédito. Isso aí acabamos de estudar. Está no artigo 11. Ipsis literis, certo? Aqui, ó. O artigo 11 vai dizer: tá certo esse item, porque toda letra de câmbio, mesmo que vai dizer aqui, ó, quando o sacador tiver inserido na letra as palavras não à ordem ou a expressão equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com efeitos de uma seção ordinária de crédito. Então, a cláusula proibitiva de endosso aposta em nota promissória não impede a transferência. Exato, porque ainda que ele não se transmita por meio de endosso, quando
for colocada essa cláusula não à ordem, ele vai ser possível de transferência com os efeitos de uma cessão ordinária de créditos. Então, essa alternativa está correta, a justificativa está no artigo 11. Então, todas estão corretas. A resposta aqui é a letra E, pedia a verdadeira. Aí, apenas aí, entre as alternativas aqui está certa, todas são verdadeiras, a letra E. Então, marca a alternativa E, ok? Sem medo de errar. Outra questão muito interessante. Essa aqui é um concurso da PGE, Procuradoria do Estado da Bahia, Procurador do Estado da Bahia, prova para Procurador do Estado da Bahia, PGE Bahia, foi de 2014. A questão diz o seguinte: em relação aos títulos de crédito, julguem os itens subsequentes. As normas do Código Civil sobre títulos de crédito aplicam-se supletivamente em relação às letras de câmbio, notas promissórias, cheques e duplicatas. Tá certo ou tá errado? Tá certíssimo, é o que a gente vem batendo na mesma tecla desde o início da aula, desde quando começamos o beabá lá do título de crédito. Olha, o Código Civil ele rege sim os títulos de crédito. No entanto, se existir uma lei específica sobre o título de crédito, o que vai valer é a lei específica. A lei específica se sobrepõe. Pelo princípio de quê? Pelo princípio, quando estudamos, lembra quando estudamos o princípio da especialidade lá na introdução ao direito, quando nós iniciamos nos primórdios do direito? Então, lei específica se sobrepõe à lei geral. Ok? Então, a alternativa aqui, até pelo fundamento do artigo 903 do Código Civil, que nós já lemos, não vamos ler de novo. Ele diz o que? Esse artigo 903, ele vai dizer que aplica-se a teoria geral dos títulos de crédito o Código Civil. No entanto, quando a lei houver lei específica, o que vai valer é a lei específica. É isso que diz, certo? Então, está aí o caráter supletivo do Código Civil. Está correto? Está correta a questão, está certíssima. Ainda sobre endosso. Artigo 12. Outra coisa. Se vier uma questão perguntando, não vamos cair em pegadinhas, ok, gente? Se falar em condição, é passível de endosso? É passível de endosso, mas condição, tem que haver condição em endosso, não tem que haver, muito pelo contrário, não pode haver condição, qualquer tipo de condição. E quem é que diz isso? Quem está dizendo isso sou eu? Não, quem está dizendo isso é o artigo 12. Ok? O artigo 12 ele vai dizer o seguinte: o endosso deve ser puro e simples. Qualquer condição a que ele seja subordinado considera-se como não escrita. Como não escrita. Qualquer condição a que ele seja subordinado considera-se como não escrita. Ok? O endosso em branco. E o artigo 13 vai trazer o endosso em branco. O que é o endosso em branco? É o mesmo efeito do endosso ao portador. É aquele que a gente não sabe quem é a criatura. Quem é a criatura beneficiada? Né? Quem é a criatura? Quem é o beneficiário? A pessoa não sabe quem é a criatura. Então aqui está no artigo 13. O endosso deve ser escrito na letra ou uma folha aqui. O endosso pode não designar o benefício ou simplesmente na assinatura do endossante em branco. Nesse último caso, o endosso, para ser válido, deve ser escrito no verso da letra ou na folha anexa. Então é possível o endosso em branco. Dessa forma que o artigo está dizendo. Ok? Agora, cadeia de endosso. Preste atenção que o negócio aqui o bicho pega. Certo? Mas é só uma questão de detalhes. O que é uma cadeia de endosso? O artigo 11 vai dizer:
Nós já lemos o artigo 11, né? Toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula ordem, é transmissível por via de endosso. É transmissível, quer dizer que fulano pode transferir para cicrano. E cicrano pode transferir para outro fulano, que pode transferir para outro cicrano? Pode. Certo? Não tem um limite, não existe um limite de quantos endossos deve haver no título de crédito. Pode existir, desde que preencha os requisitos legais, podem existir infinitos endossos. Podem endossar quantas vezes for necessário até que a obrigação seja quitada na data aprazada. Por exemplo, o sacador faz o endosso. Endosso A, vou anotar aqui e depois eu vou mostrar para vocês. Endosso A. Aí, ou ele cumpre ou ele endossa. Em vez de ele endossar, em vez de ele cumprir o endossatário A, ele também faz outro endosso B. Aí, vamos aqui para a figura do sacado. Chega na figura do sacado. O sacado, ele do endosso B, ele indica um sacado. Olha, dessa vez vamos resolver essa dívida. Aí ele faz a indicação do sacado. Esse sacado ele vai designar um outro endosso, vai fazer um outro endosso. Então, o endosso C, endosso A, endosso B, endosso C. Esse endosso, vamos dizer que seja um endosso em branco, não identifica o beneficiário. Aí vai para mais um endosso, chamado endosso D. Esse aqui, ele passa a ser o devedor, ok? Aí ele diz assim: não, dessa vez eu vou identificar o beneficiário. Então ele com a cártula na mão, ele tem que apresentar. Ele apresenta o sacado, ou ele mesmo se coloca como um sacado e designa um beneficiário. Aí finalmente quita a obrigação. Então isso aqui se chama uma cadeia de endosso. Isso está previsto no artigo 11. Certo? O endosso pode ser feito mesmo a favor do sacado, aceitante ou não, do sacador ou de qualquer outro co-obrigado. Estas pessoas podem endossar novamente a letra. Essa é a cadeia, certo? Cadeia de endosso. Agora vamos falar um pouco do aceite. O que é o aceite? O aceite é um ato unilateral ou de um daqueles indicados na cártula como sacado. Como funciona? Como funciona, né, esse... Aqui eu vou anotar na lousa pra gente entender. Minha garganta tá agoniada já. O aceite funciona da seguinte forma. Primeiro passo: sacador indica um sacado. Estou colocando aqui na lousa, né? Faz de conta, visualizem uma lousa. Faz de conta que eu estou aqui escrevendo uma lousa. Um dia vai ter uma lousa aí para eu escrever, para vocês verificarem. No segundo passo, vai ter o tomador, vai apresentar um sacado. O tomador, ele vai apresentar ao sacado. Então, o funcionamento do aceite é dessa forma. Primeiro, o sacador indica o sacado. E no segundo momento, o tomador, aquele beneficiário que está de posse no título, ele vai e apresenta o título ao sacado. Pois olha, sacado,
tô aqui com meu título, tô aqui com um título de crédito, no qual você foi o indicado. E aí, você vai dar o aceite, ou eu vou ter que resolver de outra forma com o sacador? Me diz como é que vai ficar a nossa negociação, certo? Então são esses dois passos, são os passos da letra de câmbio, certo? Da letra, são os passos da letra de câmbio, ok? E deixa eu ver se precisa mais de alguma coisa com relação. Bom, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Aceite. Primeiro passo. Sacado. O que é que o sacador faz? Ele indica o sacado. E no segundo passo, o segundo passo, o sacador vai, aliás, o beneficiário vai indicar, vai apresentar ao sacado, ok? Então são os dois passos do aceite. Para fundamentar isso daí, nós vamos ler o artigo 21. A letra pode ser apresentada até o vencimento ao aceite do sacado, no seu domicílio, pelo portador ou até por um simples detentor. Então é isso que diz o artigo 21. Tô vendo a hora esse celular descarregar e esses slides não acabam. O artigo 23. O artigo 23 ele vai dizer o seguinte: o artigo 23 ele vai tratar das espécies, ok, de aceite. O aceite ele pode ser, vou colocar aqui na lousa, a certo termo de vista, que deve ser apresentada ao aceite dentro do prazo de 1 ano, contada de que eu já falei, da data em que foi emitida a letra de câmbio, certo? Então isso está o fundamento desse letra de câmbio a certo termo de vista, está no artigo 23. E pode também estipular um prazo, que ele vai dizer, olha, não é a certo termo de vista, eu quero estipular um prazo, eu vou te dar um prazo de 30 dias. Esse sacado, olha, vou emitir essa ordem de pagamento para você e você tem 30 dias, certo? Vamos estipular uma situação hipotética, certo? Você tem 30 dias, 60 dias, 90 dias, ok? Para liquidar, para poder pagar essa dívida, pagar essa quantia, certo? Fazer esse pagamento. E aí, dentro o prazo que vai valer é o prazo fixado, ok? Na letra de câmbio. Então, isso está no artigo quê? No artigo 22. Vamos ver o que diz o artigo 22. Pode proibir. O sacado pode também estipular que apresenta
o sacado pode, em letra, estipular que ele será apresentado ao aceito, com ou sem prazo de fixação. Quando é sem prazo de fixação, então presume-se que ele é a certo termo de vista. Quando há um prazo de fixação, então é o prazo estipulado, ok, na letra de câmbio. O artigo 25. O artigo 25 é um artigo muito simples. Como é que eu vou identificar se houve aceite ou não? Com a palavra, certo? Nós acabamos de mostrar, né? Aqui na lousa, nos slides. Você vai ver que eles vão deixar um espaço em branco, onde a pessoa vai escrever, o sacado vai escrever aceito, concordo. Então, presume-se que houve o aceite. Artigo 44. Pode acontecer a recusa do aceite? Pode. O sacado não está obrigado. A pessoa vai dizer, olha, toma, tô te dando de presente aqui essa dívida para você quitar. Aí a pessoa diz, eu não tenho nada a ver com isso não. Toma que o filho é teu. Se vira, sacador. Então o sacador vai ter que dar um jeito aí, ele mesmo vai ser o sacado nessa situação. Pode acontecer a recusa do aceite, ok? A recusa do aceite também pode acontecer se a pessoa tentar antecipar o pagamento. Inclusive há uma cláusula, mais adiante nós vamos falar disso, uma cláusula de não aceitável. É quando o sacador, o devedor, aliás, o beneficiário, ele está querendo forçar uma situação para receber o dinheiro antes do prazo acordado, antes do prazo estabelecido. Então, nessa situação aí, para a pessoa se defender, para o devedor se defender, que é o sacado no caso, ou o sacador, ele vai simplesmente dizer, certo, que vou colocar uma cláusula lá, não aceitável, ok? Não aceitável. Se o sacado recusar, então se o sacado recusar, o que vai acontecer? O sacador ele vai ser obrigado a quitar aquela dívida. E como ele vai ser obrigado, o que é que ele vai fazer? Se ele tiver, ele fez, não, você deve sim pagar essa dívida. Se ele achar que é aquela pessoa mesmo que deve fazer o pagamento daquela dívida, ele deve realizar o protesto, okay? Para fins cambiais é necessário que ele realize o protesto. Aí o artigo 46, para você ver, é cheio de detalhes, vai trazer uma cláusula sem protesto ou sem despesas. Se for colocado lá cláusula sem despesas, quer dizer, o que isso significa? Significa que o sacador vai poder acionar o sacado, mesmo que não haja o registro de protesto. É isso que quer dizer a cláusula sem protesto ou sem despesas. Vamos para... Perceba que é muitas informações, só praticando. A gente só aprende praticando. Então vamos praticar. Vamos praticar? Vamos. Então vamos praticar aqui. Banca, essa aqui foi de 2016, Banca Cansuplan, TJMG, titular de serviços de notas e registros de provimento. De acordo com o decreto 57.663, que é a Lei Uniforme de Genebra, /66, em relação ao aceite nas letras de câmbio, é correto afirmar: a letra de câmbio pode ser apresentada até o vencimento ao aceite do sacado no seu domicílio pelo portador ou até por um simples detentor. Isso aqui está certo ou não está? Nós não já lemos e já explicamos esse artigo aqui. Isso aqui está onde, minha gente? Está no artigo 21, ok? Está no artigo 21. Então, sem medo de errar, que essa alternativa está pedindo a alternativa correta, sem medo de errar, que é a letra A. Mas é bom analisarmos por que as outras estão erradas,
Certo? Aqui, o artigo 21 vai dizer: a letra de câmbio pode ser apresentada até o vencimento ao aceite do sacado no seu domicílio pelo portador ou até por um simples detentor. Ok? Então, questão correta. A questão alternativa correta. Letra A, pode marcar. Mas não vamos marcar de cara, vamos olhar as outras alternativas. A outra alternativa vai dizer: é vedado ao sacado riscar o aceite já dado. Riscar o aceite já dado, mesmo antes da restituição da letra. Mesmo antes da restituição da letra. Vamos ver se isso está certo. O artigo 29, certo, vai dizer o seguinte: está errado, nós sabemos que está errado. Se a letra A está certa, então a letra B tem que estar errada. Agora a gente tem que saber por que está errada a letra B. A letra B está errada pelo seguinte, minha gente. Diz o seguinte: se o sacado, antes da restituição da letra, riscar o aceite que tiver dado, tal aceite é considerado como recusado. E a alternativa diz o quê? A alternativa diz que é vedado o aceite já dado. É vedado ao sacado riscar o aceite já dado. Não, ele pode riscar, mas nesse caso aí vai ser considerado como recusa, como recusado. Ok? Mesmo antes da restituição da letra. É isso que vai acontecer. Salvo prova em contrário, a anulação do aceite considera-se feita antes da restituição da letra. Só o aceite é considerado. Não é que seja vedado. Ele, na verdade, ele vai ser considerado como recusado. Ok? Então, a letra C. A letra C vai dizer o seguinte: o sacador, em hipótese alguma, não pode proibir na letra a sua apresentação ao aceite. O sacador, em hipótese alguma, não pode proibir na própria letra a sua apresentação ao aceite. Está errado. E por que está errado? A justificativa para isso nós inclusive já lemos e já dissecamos esse artigo 22. Está no artigo 22 a justificativa. O artigo 22 vai dizer: está dizendo aí que em hipótese alguma pode proibir a própria letra, a sua apresentação ao aceite. Aqui está dizendo: pode proibir na própria letra sua apresentação ao aceite. Então, está em desacordo com o artigo 22, portanto está errado. Letra D e última alternativa. O aceite é puro e simples, razão pela qual o sacado não pode limitá-lo a uma parte da importância sacada. Não é verdade, certo? Não é verdade, está errado. O artigo 26 vai dizer o contrário disso, vai dizer que é possível sim. Vamos ao artigo 26. O aceite é puro e simples, mas pode o sacado limitá-lo a uma parte da importância sacada. Ok? Outra questão sobre aceite. Acerca da letra de câmbio, julgue o item a seguir. A lei uniforme admite que uma letra, a certo tempo da vista sacada, com a cláusula não aceitável, para proibir o aceite do sacado, consequentemente a apresentação dessa letra ao sacado poderá ser feita apenas na data do seu pagamento. Recapitulando, a lei uniforme admite que uma letra, a certo termo da vista, seja sacada com a cláusula não aceitável para proibir o aceite do sacado. Nós já falamos sobre isso. Consequentemente, a apresentação dessa letra ao sacado poderá ser feita apenas na data do seu pagamento. Está certo ou está errado? Está errado.